crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos lembrar um pouquinho sobre as organizações religiosas, mais especificamente sobre as lideranças que existem em cada uma das religiões. Mas antes, vamos preparar o nosso material. Hoje vai ser o básico: o caderno, o lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. Tudo preparado? Então agora vamos abrir o nosso caderno e anotar todos os dados de hoje. A data de hoje, a aula 29, revisão. Organizações religiosas. Ensino religioso. Hoje tem várias palavrinhas. Quero ver o capricho, hein? Eu aguardo.
Vamos lembrar o que nós falamos na aula passada? Na aula passada, nós conversamos sobre lugares sagrados, tanto naturais como construídos. Os lugares naturais que nós conhecemos foi o Rio Jordão, o Rio Ganges e a lenda das cataratas do Foz do Iguaçu, que fica aqui no nosso estado do Paraná. Construídos, nós vimos várias arquiteturas de lugares sagrados de diversas religiões, muitas aqui da cidade de Curitiba. Na tela vocês podem ver que a primeira imagem é do Rio Jordão, ele fica lá em Israel e é muito sagrado para os cristãos, judeus e muçulmanos. E a mesquita que está ali do lado é a mesquita de Foz do Iguaçu, do Paraná, da religião do islamismo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem diferente. Nós vamos falar sobre liderança. Se existem esses lugares sagrados, quem organiza? Quem está à frente desse grupo de diversas religiões para comandar as pessoas que ali se encontram? Olhem lá essa imagem na tela. Tá vendo esse bonequinho vermelho? Ele se destaca dos outros bonequinhos dessa imagem. Sabe por quê? Porque ele é o líder do grupo. É a pessoa que organiza as informações e as decisões que esse grupo todo reunido tem que decidir. Então, o que seria um líder, professora? Olhem lá o que nós vimos na aula passada. Nós vamos lembrar um pouquinho do significado dessa palavra. É um chefe ou pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Ou é um indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. As decisões sobre o que vai acontecer no grupo, elas até podem ser discutidas por todos, mas é o líder que vai comandar, é ele que vai orientar quais delas serão realizadas. Por isso, normalmente, é aquela pessoa que possui um pouquinho mais de conhecimento além das outras que estão ali. É a que está mais preparada para assumir essa posição, que é uma posição muito importante. É uma posição que define várias situações dentro desse grupo. Eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro e para vocês lembrarem um pouquinho do que nós falamos há algum tempo atrás sobre esse assunto. Lembra que eu comentei com vocês que existem dois grupos diferentes? Existem os líderes não religiosos e os líderes religiosos. Então vamos falar do primeiro grupo por enquanto. É aquele que exerce uma liderança dentro das organizações da nossa sociedade. São aqueles que se encaixam naquela definição que nós acabamos de ver. Ele possui uma função de líder. São vários, nós lembraremos de 4 líderes que vocês conheceram na aula anterior. A diretora da escola, o prefeito, professores, pais ou responsáveis. Esses são os líderes que organizam, orientam e informam os indivíduos que fazem parte da nossa sociedade, cada um no seu espaço, na cidade, dentro da sala de aula ou na sua família. Esses são os líderes não religiosos. Então, quais seriam os líderes religiosos? Os líderes religiosos são aqueles que possuem uma função de liderança dentro de uma religião. Quem estuda, quem se dedica a essa função, muitas vezes usa um tempo determinado em paralelo com a sua vida social, com a sua vida pessoal. Mas tem alguns que muitas vezes dedicam todo o seu tempo exclusivo para essa vida religiosa. E nós vamos ver vários exemplos desses líderes que estão ali prestando esse serviço para as religiões que eles decidiram seguir. Vamos ler lá então na tela o que seria um líder religioso. O líder religioso tem a função de preservar e repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado como um guardião. Assim, é responsável por transmitir a palavra sagrada para que ela seja preservada e repetida. Essa frase foi dita por um dos estudiosos que
sabe como funciona e qual é a diferença dessa liderança religiosa dentro da nossa sociedade. Então, o que seria? Seria um estudioso sobre aquela religião, tem um conhecimento mais elaborado sobre ela e então vai ensinar às pessoas esse conhecimento que ele tem. Quais pessoas, professora? Tanto aqueles que decidiram seguir aquela religião, como aqueles que simplesmente estão curiosos para saber como aquela religião funciona, como ou o que eles acreditam. Além disso, o líder religioso, ele vai comandar, ele vai dar conselhos, vai dirigir as decisões importantes para os acontecimentos dessa religião. Os líderes religiosos, eles são os responsáveis por manter a religião presente entre todos aqueles que escolheram seguir essa religião. Nós vamos lembrar como são chamados esses líderes. E eu espero que alguns de vocês lembrem como é. Vamos lá? Olha o primeiro. Vocês estão reconhecendo esse lugar sagrado? É uma sinagoga. Muito bem. Quem frequenta a sinagoga são os judeus. E o líder dentro de uma sinagoga é o rabino. Ele possui funções importantes nessa organização religiosa. Esse rabino que vocês estão vendo aí na telinha se chama Pablo Berman. Além de líder espiritual, ele é educador, assistente social, pregador e conduz os serviços religiosos dessa religião. Agora nós vamos ouvir dele como é mesmo a sua experiência de líder dentro dessa religião. Nós vamos assistir agora um relato dele falando sobre o seu próprio trabalho. Vamos prestar atenção? Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou o Rabino Pablo Berman, rabino da comunidade judaica aqui na cidade de Curitiba, e eu estou hoje aqui com vocês para explicar um pouquinho qué significa ser rabino, esa palabra rabino da comunidade judaica e da tradição judaica. Eu estou aqui na sinagoga, aqui onde nós rezamos, onde nos reunimos, ¿sí? Para poder rezar e nos aproximar a Deus. Aqui também onde chegou David, também para falar com o seu rabino. E eu queria dizer, explicar o que significa a palavra rabino. A palavra rabino é um professor, um mestre, uma pessoa que teve muito tempo para estudar e depois de ter estudado muito pode transmitir e pode ensinar aos outros o que ele ou ela, também pode ser rabino e rabina, pode ser um homem, pode ser mulher, o que ele ou ela aprendeu durante muitos anos da vida e dedicar-se depois a transmitir isso para todos. O rabino não se elige, sino que vai estudando, vai se formando e depois ele pode escolher alguma sinagoga no mundo para dedicar-se. Eu sou argentino, eu nasci em Buenos Aires, na Argentina, e depois eu cheguei aqui para morar aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. E então, a partir desses anos de estudar, é que nós podemos transmitir isso. E também nossa função como rabinos e rabinas no mundo é poder fazer todas as alegrias que acontecem na vida, sim, na vida judaica, na vida da tradição judaica. Quando uma criança nasce, aí está o rabino para abençoar. Quando uma criança atinge os 12, nas meninas, e 13 anos em um menino, tem uma cerimônia muito linda, onde também essas crianças entram no mundo da tradição judaica, de começar a entender e de começar a estudar a lei, o Pentateuco, a lei que chamamos Torá. Depois, quando tem um casamento, o rabino também será aquele que vai a formar, sim, a unir esse casal para formar uma família judia e que vão acompanhar as tradições judaicas. E também, quando a pessoa está doente, o rabino está do lado rezando pela pessoa. E também, quando um ente querido vai partir e já é muito velhinho e vai partir, então o rabino também acompanha essa despedida quando a família tem que se despedir de seus entes queridos. E assim então vamos, sim, passando. Eu posso estar aqui em Curitiba, mas também posso estar em outras sinagogas do mundo, mas aqui em Curitiba a comunidade judaica muito linda e já 11 anos que eu estou aqui
acompanhando as famílias em Curitiba. Então, muito obrigado a todos e deixo um abraço. Obrigado. E, como dizemos sempre em hebraico, a palavra shalom, paz e alegria e saúde para todos. Poxa, que legal, né, crianças? Ele fala as coisas com tanta calma, transmite uma paz pra gente, não é? Me deu até uma paz mesmo de ouvir essa voz tão tranquila. Quando ele termina o vídeo, shalom. Gostoso, né? Bom, agora nós vamos conhecer um outro líder. Vamos ver quem lembra? Isso mesmo, é o Sheik. Ele é o Sheik aqui da Mesquita de Curitiba, sabia? E o seu nome é Mahdi Elahi. Pode ser escrito das duas formas, com SH ou com X. E a sua religião é a muçulmana. Vamos ver lá na tela o significado de Sheik? A palavra Sheik significa líder e soberano. E esse título é aplicado aos líderes políticos e ou religiosos. É um título que pode ser transmitido inclusive de pai para filho, sabiam disso? É aquele que estudou, concluiu e especializou os seus estudos islâmicos. Isso mesmo, é da religião islamismo. Ele é responsável pela manutenção das mesquitas, as construções sagradas para essa religião e a realização de importantes rituais como o casamento, por exemplo. É um título exclusivo para os homens. E agora, a pastora. A pastora, ela é uma líder religiosa do cristianismo, das igrejas evangélicas. O livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, traz várias recomendações sobre quem deve ser um pastor ou uma pastora. Vamos ler lá na tela? Pastor ou pastora exerce liderança, ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia, explicando o seu significado e cuidando da vida espiritual dos outros membros da igreja. E como ele sabe o que é ser um pastor e o que ele precisa para isso? Ou pastor ou pastora. Se vocês abrirem a Bíblia, lá está escrito: primeiro, para ser líder dessa religião, não deve ser novo na fé. Por que será? Bom, se ele for novo na fé, ele não vai saber todos os conhecimentos que ele precisa para poder transmitir aos outros. Ele precisa ter um tempo para estudar e para saber tudo que ele vai transmitir aos seus fiéis. Uma outra coisa que a Bíblia diz: precisa ser um bom cristão. A sua vida tem que ser um exemplo de moderação. O que seria isso? É uma vida regrada nos ensinamentos do bem para as pessoas, naquelas palavras que a Bíblia diz que seria o certo de ser dentro de uma comunidade um ser cristão. Uma outra coisa que ela diz é que deve ter uma boa reputação. É como se fosse também um outro exemplo de como proceder na nossa vida em sociedade. É ter a fama de fazer as coisas certas. E quais são as coisas certas? A Bíblia também traz. Por isso, esse líder precisa ler e conhecer o que lá está escrito. E por último, a Bíblia diz que esse líder deve amar a palavra bíblica. Claro, se esse livro é sagrado para todos os fiéis dessa religião, é claro que se eu sou fiel dessa religião, eu preciso conhecer e acreditar. Mesmo porque esse líder precisa transmitir esses conhecimentos. E para transmitir, ele tem que acreditar. Vamos ver o nosso próximo líder. Eu trouxe aqui um lugar e uma líder. Vocês lembram? Qual é a matriz que tem como local sagrado o terreiro e uma das líderes a mãe de santo? Isso mesmo, são as religiões da matriz africana. As mais conhecidas são a Umbanda e o Candomblé. E o lugar sagrado é o terreiro. O líder, professora, é só a mãe de santo? Não. Pois é, crianças, nessa religião, essas duas presenças são muito importantes. A mãe e o pai de santo. Eles são chamados de Babalorixá, pai de santo, ou Ialorixá, mãe de santo.
Também podem ser conhecidos até por outros nomes: pai de terreiro, mãe de terreiro, babá, chefe ou até zelador de terreiro. Nas religiões de matriz africana, eles têm a responsabilidade de zelar por todos os seus filhos. Cabe aos dois cuidar do terreiro, preparar alguns banhos especiais, como de proteção, por exemplo, e até os amacis, que são ritos de iniciações que nós já falamos anteriormente. E também dos rituais de batismo, de casamento, fúnebre, que é quando uma pessoa falece. E também eles preparam os pais pequenos e as mães pequenas, que são as pessoas que vão seguir a sua liderança. Eles ajudam na organização e todas as funções desses líderes, tanto na preparação da casa como no desenvolvimento dos seus filhos, que é assim como eles chamam os fiéis dessa religião. E para conhecer um pouquinho mais sobre a função desses líderes, eu trouxe para vocês a mãe de santo Adriana. Ela vai contar para vocês como é e o que precisa para ela poder ser uma líder dentro da religião de matriz africana. Vamos conferir? Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver. Olá, eu sou a Adriana e na religião de Umbanda me chamam de Mãe Adriana. Sou Mãe Adriana de Inhaçã, do terreiro de Umbanda, Tia Maria. Para ser uma mãe de santo, precisa muito tempo de aprendizado. Nós temos aprendizado sempre das mães e dos pais de santo mais velhos. Nós aprendemos o que é passado de geração a geração. Os nossos mais velhos nos ensinam as religiões que trazem a matriz africana, católica, indígena e espírita. Então são vários conhecimentos para ser uma mãe de santo. Nós aprendemos por mais de 7 anos para ser uma mãe de santo. Uma mãe de santo cuida dos seus fiéis como uma mãe, tanto na espiritualidade como na sua vida pessoal. A mãe de santo sempre vai ter uma palavra de bondade, de amor, de encaminhamento para seus filhos. É considerada uma grande família, a família de Umbanda. Dentro da religião de Umbanda, nós usamos a roupa branca. A roupa branca simboliza a paz, que é em homenagem ao orixá Oxalá. Oxalá, ele traz a paz, o amor, a caridade, a humildade. Então esse orixá Oxalá que nós simbolizamos nas nossas vestes é o que a Umbanda prega: a humildade, o amor, fazer o bem a todos. Esta é a grande função que uma mãe de santo tem: ensinar aos seus filhos, aos seus fiéis, a fazer o bem ao próximo, a amar a natureza e cuidar da natureza. Isso é ser uma mãe de santo. Um beijo da Mãe Adriana para todos vocês. Que Oxalá proteja e abençoe a todas as pessoas. Vocês viram quanta responsabilidade? E quem prestou atenção quantos anos uma mãe de santo precisa estudar para assumir essa liderança? Alguém prestou atenção? 7 anos. É muito tempo, né? É muito estudo e dedicação desses líderes para poder estar nessa liderança. E agora, os líderes indígenas. A casa de reza dos indígenas escreve assim, do jeito que está aí na tela. Olhem lá. Opi, professora, é assim que escreve, mas se fala Opã. É o lugar sagrado dessa matriz religiosa. E os seus líderes são chamados de xamã ou pajé. Vamos conhecê-los? Pode ser o xamã ou pajé. No xamanismo, ele é um sacerdote, o xamã. E no caso do pajé, a prática dos seus rituais é chamado pajelança, cada um parecido com o seu nome.
E o status de xamã pode ser conquistado tanto por homens quanto mulheres. Não muda nem a palavra. Os dois são muito importantes para as comunidades indígenas. Eles se comunicam com os espíritos, com as plantas, através dos seus ritos. Ritos são cerimônias. Lembra que nós já falamos sobre isso? São cerimônias com regras, como se fossem reuniões. As pessoas mais velhas, que geralmente são aquelas que atravessam uma enfermidade ou uma crise pessoal, elas possuem uma experiência e através dessa experiência eles podem dividir com os demais da comunidade. O indivíduo que passa por um longo preparo durante o qual ele aprende várias coisas, principalmente a cura presente na natureza. É como se ele fosse o médico da comunidade onde ele vive. Esse sacerdote, ele conhece as pessoas, mas não só por fora, ele conhece as pessoas por dentro. Eles conhecem o aspecto orgânico, o seu corpo, para curar alguma doença que o corpo possa apresentar, mas também conhece o psíquico. O que é isso, professora? É aquilo que está dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. Como ele conhece bem as pessoas, é por isso que ele é procurado por todos os integrantes da sua comunidade. Sabe para quê? Para se aconselharem. Como é bom quando estamos com algum problema ter alguém com quem nós possamos conversar e poder dividir os nossos problemas, não é mesmo? Eles são muito importantes para manter a ordem dentro da sua comunidade. E agora, quem já viu essa imagem lá da telinha? Confiram lá. Dalai Lama é o título de líder, mas o nome do 14º é o Tenzin Gyatso. Antes dele, tiveram outros Dalai Lamas. O Tibete, ele é um país que possui essa religião como oficial. Lá, todas as pessoas são budistas, então quem comanda a religião também comanda o seu país. O Dalai Lama, que significa oceano de sabedoria, além de ser uma autoridade budista, ele também é considerado o maior incentivador de uma geração que luta pela paz, pelo respeito mútuo e também pela felicidade. Sabe como ele faz isso? Mostrando o seu exemplo. E sabe como que ele conseguiu a sua felicidade? Através de 3 palavrinhas. Uma, altruísmo, que significa pensar no outro. Outra palavrinha, compaixão. Sabe aquela vontade que a gente tem dentro da gente de ajudar as pessoas que precisam? Então, é a compaixão. E também do amor. As pessoas dessa religião precisam buscar a felicidade. E é isso que o Dalai Lama nos orienta, ou orienta as pessoas fiéis dessa religião. O Tibete, ele é um país bem pequenininho, que fica lá entre a China e a Índia. Vocês já ouviram falar sobre a Cordilheira dos Himalaias? Se vocês ouvirem falar, vocês vão saber que todos consideram um lugar muito bonito e de muita paz. E muito tem a ver com essa religião. Esse também é considerado uma pessoa referente dentro dessa religião. É o Lama Padma Santen. Lama também é um título dado aos mestres ordenados. Significa grande mãe e tem o sentido de o mestre ter a compaixão de uma mãe em relação aos seus filhos. O Lama, ele se dedica a dar ensinamentos e a guiar os alunos com o objetivo para que eles alcancem a iluminação. Lembra quando eu falei da felicidade? Para essa religião, quem consegue a felicidade é aquele que consegue a iluminação. E ele também dedica toda a sua prática para o benefício de todos os outros seres. Eles pensam muito no ser humano e como que eles vão conseguir alcançar essa iluminação e ser realmente felizes. Olha essa outra telinha. Nós temos lá o Srila Prabhupada. Ele é um indiano e ele foi um mestre que ensinou também pelo próprio exemplo, mostrando através da sua vida como proceder e conseguir ser feliz. Ele fundou a ISKCON, que é uma sociedade internacional para a consciência de Krishna.
lá em 1965. Sabe aonde? Em Nova York. E depois se expandiu para todo o mundo. Ele foi um estudioso da filosofia de Hare Krishna. Você já ouviu falar? Já, né? Inclusive nós já falamos sobre essa religião aqui nas nossas aulas. De acordo com as escrituras védicas, que são aqueles livros sagrados dessa religião, os ensinamentos eles são passados de mestre espiritual para discípulo. Vejam como é interessante, nós já falamos de várias religiões, mas só muda o nome, vocês já perceberam? Em algumas religiões, como por exemplo a matriz africana, eles falam de pai para filho. Na comunidade indígena é usado o termo sacerdote para a comunidade. E aqui nessa religião é dito mestre espiritual para discípulo. Mas a função é a mesma, é de ensinar, orientar, estar junto com essa comunidade e manter vivo esses conhecimentos. Veda, como eu comentei com vocês, é o nome de cada um dos 4 antigos livros sagrados para os fiéis do hinduísmo. Foi assim que os ensinamentos chegaram até Srila Prabhupada. Ele fundou a ISKCON, Templo dos Hare Krishnas, há mais de 50 anos atrás, em Nova York, como eu disse para vocês, mas hoje existe em todo o mundo. Ele é considerado o eterno mestre instrutor da ISKCON e o máximo exemplo e referência para todos os seus membros. E por último, nós temos os presidentes de templos. Esse que vocês estão vendo aí na telinha é o Prabhuharakanta. O que são presidentes de templos? São as autoridades administrativas dos diversos projetos urbanos e rurais da ISKCON em todo o mundo. Então a ISKCON ela foi fundada e cada cidade possui uma referência. Na nossa cidade de Curitiba, é essa pessoa da imagem que eu trouxe para vocês, Prabhuharakanta. Os presidentes de templos, eles não só administram as sociedades ISKCON, não, eles são autoridades espirituais, ou seja, é ele que organiza o funcionamento do seu espaço sagrado e ele também é responsável de guiar os seus fiéis através dos ensinamentos da sua religião. Então, crianças com tanto conhecimento, vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos fazer uma cruzadinha. Quem conhece a cruzadinha? Cruzadinha são essas palavras que usam algumas letras para formar a sua. São palavras que respondem a algumas questões que estão ali embaixo definidas. Tem tanto na horizontal, que são palavras que começam da esquerda para a direita, quanto na vertical, que ela começa de cima para baixo. Cada um desses números ali representados responde a uma questão que se apresenta. Eu vou ler com vocês e vou dar um tempinho para vocês pensarem quais são as respostas, combinado? Vamos pelo número então. O número 1 é o nome do líder do budismo. O número 2 é o feminino de pastor. O número 3 é o pai de santo. Número 4, líder do judaísmo. O número 5, lugar ocupado por um líder. E o número 6, sacerdote do xamanismo. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
Então vamos conferir a resposta. Vamos lá. Número 1. Como é mesmo o nome do líder do budismo, o líder máximo? Dalai Lama. Muito bem. Número 2. Feminino de pastor. Ah, crianças, esse é fácil, né? Qual é o feminino de pastor? Pastora. Agora vamos para as horizontais. Como era chamado o pai de santo? Quem lembra? Babalorixá. Isso mesmo. E o líder do judaísmo? Esse é um pouquinho mais difícil, mas vocês lembram? O rabino. E o lugar ocupado por um líder? Como é o nome dessa posição? Ele exerce liderança. Muito bem. E por último, o sacerdote do xamanismo. Esse também é fácil. Já está dentro dessa palavra, lembram? Xamã. Muito bem. Então, vamos lembrar e fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos hoje? Hoje nós relembramos sobre os lugares sagrados naturais e construídos, revisamos os conhecimentos sobre organizações religiosas das 4 matrizes no assunto liderança. Nossa, falamos sobre vários assuntos hoje, não é mesmo? E com essas informações e com todo esse conhecimento, nós encerramos a nossa aula de hoje. Não esqueçam de todas as instruções que nós recebemos no final da aula, hein? Lavar as mãos, ficar em casa e, se não puder, usar a máscara. A aula que vem, nós voltamos para aprender muito mais. Tudo bem? Eu aguardo vocês.